forças, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Fátima, São José Operário. Tá bom. Depois de quantas, 2 ou 3 semanas, a gente continua então nosso percurso. Lembrando, eu vou falar muitas vezes disso até assim, virar ficar de reflexo. Tinha um professor meu lá na faculdade de medicina que ele falava assim: eu vou repetir essa matéria tantas vezes que ela vai sair aqui do cérebro, vai passar pelo tronco, vai chegar na medula, vai virar só um reflexo. Mas nem pensar já vai estar ali. Então, o contexto é sempre esse daqui, em geral. Na maioria das vezes, aquele reino, os dois reinos, de Israel do norte, de Judá do sul, e aí o reino de Israel do norte vai cair primeiro para esse império assírio, tá? E aí eles vão ser deportados e nunca mais as 10 tribos vão voltar. São as tribos perdidas de Israel. E depois tem a ameaça do segundo império, o da Babilônia, e esse vai tomar o reino do sul, Jerusalém, e destruir o templo. Então o contexto geralmente é um desses dois, tá? Então é esse o contexto que nós vamos ver. A gente estava vendo o livro do profeta Isaías. A gente já viu muitas coisas, né? O livro é enorme, tem tanta coisa para falar sobre ele. E eu falei que o resumo do livro, ele aparece no primeiro capítulo. Então, no primeiro capítulo você já vê um resumo de todos os temas que vão ser tratados no livro do profeta Isaías. Os estudiosos, em geral, acreditam que ele foi escrito em 3 partes. A gente não sabe exatamente, mas essa é a teoria mais aceita hoje. Que a primeira parte, até o capítulo 39, é o chamado próprio Isaías, escrito pelo próprio profeta. Depois tem o Deutero Isaías, o segundo Isaías, do capítulo 40 até o 55. E do 55 até o 65 tem o Trito Isaías, que é o terceiro Isaías. O Deutero Isaías foi escrito na época do exílio da Babilônia, lá na Babilônia. Chama-se Livro da Consolação. Por que chama-se Livro da Consolação? Vocês podem ver, ali no capítulo 40. Então, vocês viram no Isaías 40. Então, vocês viram no capítulo, a vocação do profeta, aqueles episódios da vida dele, as grandes ameaças, as graves ameaças que ele faz para o povo, para o rei, que eram infiéis, as ameaças da desgraça que iria acontecer. E aí, agora a gente vê uma grande mudança. É por isso que os estudiosos acham que isso daqui foi escrito depois, quando as desgraças já tinham acontecido. Então, olha só, logo lá no comecinho do capítulo 40, a gente lê assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, dizei-lhe em alta voz que seu serviço está cumprido, que a sua iniquidade está expiada. E ela recebeu da mão do Senhor paga dobrada por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: abri um caminho para o Senhor. Na estepe aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo vale, todo monte, e toda colina sejam nivelados. Transformem-se os lugares escarpados em planície, e as elevações em lagos verdes. Então a glória do Senhor há de revelar-se, e toda a carne de uma só vez o verá, pois a boca do Senhor o afirmou. Esse oráculo, se vocês lembrarem, quem fala dele é João Batista, não é isso? Ele não fala que ele é a voz que clama no deserto, e também que toda a carne verá o Senhor. Então, assim, inicialmente é um oráculo de Deus consolando o seu povo depois de toda a desgraça que tinha acontecido. Então a gente vê aqui, o profeta ele tem sempre essa dupla palavra. Em primeiro lugar, ele chama atenção, ele adverte, ele ameaça. Mais uma vez que a desgraça acontece, ele também consola e anuncia que o Senhor não se esqueceu deles, e que o Senhor vai trazê-los de volta, mesmo que seja um deserto, mesmo que o caminho seja difícil, ele vai aplainar os vales para que o Senhor venha e visite, quer dizer, ele virá visitar o seu povo. E é isso que João Batista vai anunciar, que o Senhor está prestes a visitar o seu povo, né? Preparem-se, né? Ele está vindo, tá? É o que Isaías
João Batista muito mais tarde vai dizer. Deus veio visitar o seu povo, porque o seu povo vai voltar do exílio. Tá? Então, é isso que ele está anunciando: o povo vai voltar do exílio, eles vão reconstruir Jerusalém, mas a verdadeira visita de Deus não vai ser essa. Essa é só um pedacinho, né? Uma visita parcial, mas ainda vai ter muitas coisas, muitas dificuldades depois da volta do seu povo. Só que Deus vai visitar o seu povo Ele mesmo, em pessoa, né? Isso mais para frente. Então, aquele cumprimento que eu falei das profecias: o cumprimento próximo e o cumprimento distante, né? Então, a profecia se cumpre proximamente ali, com a volta do povo do exílio, e vai se cumprir mais remotamente com Jesus Cristo, com a sua visita, e mais remotamente no fim dos tempos, quando Ele voltar, e aí realmente todo vale será aplainado, né? E toda a carne verá o Senhor. Então, olha só: eis uma voz que diz, clama, e pergunta: o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua graça é como a flor do campo. Segue-se a erva e murcha-se a flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O efeito, o povo é erva, segue-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste para sempre. Isso aqui a gente fala também, né? A gente não fala na missa, céus e terra passarão, as suas palavras não passarão, mas tem aquele canto lá do livro, né? Do santo, algumas vezes a gente canta, né? Então é isso aqui, né? A palavra do Senhor permanece eternamente. Jesus fala isso: os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ele está falando aqui, ele está falando desse oráculo de Isaías. Ele falou: eu sou esse que Isaías anunciou, eu sou esse cujas palavras não passam. Tá? Sobe ao alto monte, mensageiro de Sião, eleva a tua voz com vigor, mensageiro de Jerusalém, eleva, não temais, dize às cidades de Judá: eis aqui o vosso Deus, eis aqui o Senhor Yahvé, ele vem com poder, o seu braço lhe assegura o domínio, eis com ele o seu salário, diante dele a sua recompensa. Como um pastor, apacenta ele o seu rebanho, com o seu braço reúne os cordeiros, carrega-os no pedaço, conduz carinhosamente as ovelhas e amamenta. Então, vê que é um livro de consolação, né? Então, aqui, a partir do capítulo 40, começa esse livro da consolação de Isaías. Ele começa com esse consolar o povo. E aqui, muitas vezes, essa passagem muito bonitas, mostrando que Deus não tinha abandonado o seu povo, mesmo com eles tendo pecado, tendo sofrido castigo pelos seus pecados. Deus não os abandonou, não se esqueceu deles, porque suas promessas, elas são promessas que ficam para sempre. Então o Senhor vai fazer reinar a justiça do seu povo. Se eles não são capazes de serem justos, Deus vai fazer os capazes de serem justos. Deus vai vencer. Então aqui, e aí ele vai anunciar a libertação, por exemplo. Olha só. Deixa eu ver no próximo. Então, no capítulo 41: ilhas, calai-vos, escutai, renovem-se os povos, as suas forças, aproximem-se e então falem juntos, apresentemos para o julgamento. Quem suscitou do Oriente, aquele que a justiça chama para segui-la, e a quem entrega as nações e sujeita a reis? A sua espada os reduz a pó, e o seu arco os corta como a palha levada pelo vento. Ele os persegue e avança tranquilamente por uma vereda que seus pés mal tocam. Quem o fez e cumpriu? Aquele que desde o princípio chamou à existência as gerações. Eu, o Senhor, sou o primeiro, e com os últimos ainda serei o mesmo. As ilhas viram e sentiram medo, os confins da terra tremeram, eles se aproximam, eles vêm chegando. Cada um ajuda o seu companheiro e diz a seu irmão: coragem. O artífice da coragem é o Ourives, aquele que alisa com o martelo ao que bate com a bigorna, dizendo a respeito da sola: ela está boa. Ele firma com pregos para que não se abale. E tu, Israel, meu servo, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, a quem chamei desde os seus recantos mais remotos, disse: tu és o meu
servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não fiques apavorado, pois sou teu Deus. Eu te fortaleço, sim, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra justiceira. Serão envergonhados e humilhados todos os que se encolerizam contra ti. Reduzir-se-ão a nada, perecerão aqueles que contêm. Tu os procurarás, mas não os encontrarás. Os que combatem serão reduzidos a nada, ficarão aniquilados aqueles que te fazem guerra. Então, aqui a gente vê que o Senhor não esqueceu do seu povo, e Ele vai combater até contra os seus inimigos, até aqueles que fizeram justiça contra Ele. Ele suscita do Oriente esse rei que vai libertar. Esse rei vai ser Ciro, o rei dos persas, que vai conquistar o império da Babilônia, e aí vai permitir que os judeus voltem do seu exílio. Esse é o primeiro rei, que vai ser suscitado do Oriente, e em quem vão ser entregues todas as nações. E aqui o profeta está dizendo, não é que ele foi suscitado porque ele é muito bom, ele foi suscitado pela providência de Deus. É o Senhor que providenciou, Ele que faz os reis, mesmo os reis que não são judeus, mesmo os reis que não conhecem o Senhor, foi o Senhor que os chamou e fez, e nenhum deles está fora da providência de Deus. Nem mesmo Ciro, o grande rei da Pérsia, que não conhece ao Deus de Israel, não é judeu, mas ele é instrumento de Deus. É isso que o profeta está dizendo. Até os grandes dessa terra que não conhecem o Senhor, inclusive eles são instrumentos da providência de Deus. Nada está fora da providência dele. Então, esse é o livro da consolação. E nesse livro da consolação, a gente vê algumas coisas aqui que são um pouco diferentes. Por exemplo, a gente vê, existem alguns chamados cânticos do servo sofredor, tá? Então, são alguns cânticos que falam de uma figura misteriosa de um servo que sofre. Olha só, um desses cantos está no capítulo 50. Isaías 50. Então, aqui 50, versículo 4. O Senhor Yahvé me deu uma língua de discípulo, para que eu soubesse trazer ao cansado uma palavra de conforto. Então, está aparecendo aqui consolação, não é isso? Como a gente já estava vendo desde o capítulo 40. De manhã em manhã, ele me desperta, sim, desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos. Tá, então até aqui, ele está falando, olha, vou consolar o povo, né? O Senhor fala comigo e eu consolo, não é isso? E agora a gente vê uma coisa um pouco diferente. O Senhor Yahvé abriu meus ouvidos, e eu não fui rebelde, não recuei, ofereci o dorso aos que me feriram, e as faces aos que me arrancaram os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escravos. O Senhor Yahvé virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado, eis porque fiz do meu rosto uma penedeira, e tenho a certeza de que não ficarei confundido. Perto está aquele que defende a minha causa. Quem ousará revelação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é meu adversário? Ele que se apresente. É o Senhor Yahvé que me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Então aqui a gente vê um servo que sofre, mas não é abandonado por Deus. Viu? Ele tem um rosto que eles esbofeteiam, que arrancam a barba, que eles batem no dorso dele, e ele oferece, ele não resiste, ele permite. Então esse servo misterioso que o profeta fala, e que sofre, e parece uma pessoa justa, porque é aquele que ouve a palavra de Deus e que quer consolar o seu povo, e que não vai ser abandonado por Deus. Quem é esse servo? Tá? A gente vai ver outros cânticos que existem desse servo sofredor. O outro que existe aqui é no capítulo 52, no versículo 13.
servo há de prosperar. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas, exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele. Tão desfigurado estava o seu aspecto, e a sua forma não parecia de um homem. Assim agora nações numerosas ficarão estupefatas a seu respeito. Reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas e ao tomarem consciência de coisas que não tinham ouvido. Olha que interessante, de novo aparece esse servo misterioso e que ele vai ter sucesso na missão dele, mas vai ser uma missão que vai ter um sucesso de maneira inesperada. Não é como as pessoas esperam um sucesso. E ele está deformado, está desfigurado, que nem parece um ser humano. De novo, é um servo que sofre, está totalmente desfigurado, e diante deles, reis vão fazer silêncio, vão ouvir coisas que nunca ouviram antes. De novo, quem é esse servo? Fica essa pergunta, né? Enigmático. E aí continua no capítulo 53. Quem creu naquilo que ouvimos e a quem se revelou o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz que brota em terra seca. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso rosto, o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Era desprezado e abandonado pelos homens, um homem sujeito à dor, familiarizado com a enfermidade, como uma pessoa de quem todos escondem o rosto. Desprezado, não fazíamos caso nenhum dele, e no entanto eram nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava, mas nós o tínhamos como vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa de nossas transgressões, esmagado em virtude de nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca. Como um cordeiro conduzido ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus torcedores, ele não abriu a boca. Após a detenção do julgamento, foi preso. Dentre os seus contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado da terra dos vivos, de ter sido ferido pela transgressão do seu povo? Então, olha só, ele é ferido e é inclusive abandonado pelas pessoas. Ninguém se importa por ele, foi abandonado. Deram-lhe sepultura com os ímpios. O seu túmulo está com os ricos, se bem que não tivesse praticado violência, nem tivesse sido engano, nem tivesse havido engano em sua boca. Então ele vai morrer como um criminoso, muito embora ele seja justo. Ele vai morrer como um criminoso, mas ele é justo. Ele vai ter a sepultura de um homem rico. Vamos ter a sepultura de um homem rico, tudo na pessoa rica. Após o trabalho fatigante de sua alma, mas o Senhor quis feri-lo, submetê-lo à enfermidade. Mas se ele oferece a sua vida como sacrifício pelo pecado, certamente verá uma descendência, prolongará os seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus há de triunfar. Após o trabalho fatigante da sua alma, ele verá a luz e se fartará. Pelo seu conhecimento, o justo, meu servo, justificará muitos e levará sobre si as suas transgressões. Eis que lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os despojos, visto que entregou a sua alma à morte, e foi contado com os transgressores. Mas, na verdade, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores fez intercessão. Então, aqui, esse é o cântico mais forte, do servo sofredor. A gente vê Isaías 53, a gente lê essa leitura na Sexta-feira Santa. Se vocês lembrarem, no início da Paixão, a gente lê essa leitura na Via Sacra, depois a gente pega trecho
muitas hipóteses. Em primeiro lugar, uns achavam que o servo era o próprio povo de Israel. Israel não era o servo, não é isso? Israel não sofreu também pelas iniquidades. Então, por um lado, às vezes parece que é Israel o servo, o sofredor, o povo de Deus. Mas, por outro lado, parece que é uma pessoa, né? Parece uma pessoa distinta do povo. Não parece só um povo em geral, parece uma pessoa com quem Deus fala, uma pessoa que é cumprir a vontade de Deus. Alguns acham que pode ser o próprio profeta Isaías, ele que é o servo de Deus, e que vai sofrer em vida, como todos os profetas, por ser rejeitado, porque o povo não vai escutar. Mas, claro, que em última instância, o verdadeiro servo sofredor é o Messias que há de vir. Quer dizer, é o Jesus Cristo, é ele é o servo sofredor. Todos os outros, né, os evangelistas, vão atribuir a ele. Quer dizer, este é o cordeiro levado à boca do mundo, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que vai levar sobre si as nossas transgressões. Quer dizer, uma pessoa representante deste povo que é justo. Quer dizer, não havia nele iniquidade, mas ele vai sofrer a morte dos injustos. Mas não havia iniquidade nele. E sobre ele vai cair a nossa culpa. E ele fará justos inúmeros homens. Quer dizer, é ele que, carregando sobre si as nossas culpas, nos fará justos. Não somos nós que nos fazemos justos. É ele que nos carrega e nos torna justos. Esse é o cântico do servo sofredor, e que anuncia alguém que é muito mais do que o que Israel esperava. E para eles permanece sempre um mistério nessa passagem aqui. Eles não entendem bem quem é esse servo justo que fará justos inúmeros homens. Nós sabemos quem é esse. Esse é Jesus Cristo. Esse é nosso Senhor, que carrega sobre si as nossas culpas em expiação na sua cruz, tá? E oferece intercessão a Deus, pede perdão por nós, tá? Então aqui a gente vê os cânticos do servo sofredor, que é uma figura enigmática, né? E que nós sabemos que em última instância é o Cristo. Bom, vamos para os finalmente, o final do livro. Então a gente vai no trito Isaías. O trito Isaías, o terceiro Isaías, é a partir do capítulo 55. Muitos acreditam que ele foi escrito depois da volta do povo do exílio. E ele já tem alguns anúncios aqui que são diferentes. Primeiro, algumas promessas que parecem dizer respeito, inclusive, ao fim do mundo. Olha só aqui, ao fim do mundo não, ao tempo do Messias. Então, Isaías 56. Assim diz o Senhor: observai o direito e praticai a justiça, porque a minha salvação está prestes a chegar e a minha justiça a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que assim procede, o filho de homem que nisto se firma, que guarda o sábado e não profana, e que guarda a sua mão de praticar o mal. Não diga o estrangeiro que se entregou ao Senhor: naturalmente o Senhor vai instruir de seu povo. Nem diga o eunuco castrado, tá? Não há dúvida, não passo de uma árvore seca, pois assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os sábados e optam por aquilo que é a minha vontade, permanecendo fiéis à minha aliança. Hei de dar-lhes na minha casa e dentro dos meus muros um monumento e um nome mais precioso do que teriam com filhos e filhas. Hei de dar-lhes um nome eterno que não será extirpado. E quanto aos estrangeiros que se entregaram ao Senhor para servi-lo, sim, para amar o nome do Senhor e tornarem-se servos seus, a saber, todos os que se abstêm de profanar o sábado e que mantêm fiéis à minha aliança, trazei ao meu monte santo e os cobrirei de alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão bem aceitos no meu altar. Com efeito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, oráculo do Senhor Yahvé, que reúne os dispersos de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos, vós
todos os animais do campo, vinde refestelar-vos, e todos vós, animais do vosso. Então, olha que interessante, aqui a salvação de Deus não vai ser só para os judeus, vai ser também para os estrangeiros, quer dizer, não só, eu sou estrangeiro, eu não tenho parte do povo de Deus, não, você tem parte, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lembra que Jesus fala isso quando ele limpa o templo dos vendedores, daquela parte que era para os judeus, para os estrangeiros orarem ali? Minha casa será casa de oração para todos os povos. Então aqui já começa a ficar anunciado que a salvação de Deus não é só para os judeus, mas é para os estrangeiros também, e mesmo também para a figura enigmática dos eunucos, aqueles que não conseguiam ter filhos, que não se casavam, porque esses eram excluídos do templo naquela época, eles não podiam entrar na parte mais interna do templo de Jerusalém, mas Deus está anunciando que eles vão ter uma glória maior do que aquela que entrou naquele templo daquela época. E aqui a gente vai lembrar de Jesus, que fala: há alguns que são eunucos porque nascem assim, outros que são assim porque os homens os fizeram assim, e outros que se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Quer dizer, são aqueles que não se casam por amor ao reino dos céus. Então aqui começa a aparecer de maneira enigmática essa figura daqueles que não vão se casar por amor ao reino dos céus. Claro, aqui é só uma promessa em Isaías, né? E Jesus vai falar disso, e ele mesmo vai viver isso na vida dele. Jesus também não vai se casar, e nem São Paulo e muitos outros apóstolos, né? Então, de novo, aqui começa a aparecer a figura do celibato, tá? Essa promessa do profeta Isaías. Vamos para o final, a última profecia de Isaías, lá no capítulo 66. Então, aqui a gente vê, parece que essa daqui está sendo escrita na época que estavam reconstruindo o templo. Olha só como parece, por isso que eles acham que foi escrito depois do exílio. Olha só: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me haveis de fazer? Que lugar para o meu repouso? Tudo isso foi minha mão que fez, tudo isso me pertence. Eis, oráculo do Senhor, eis para que estão voltados os meus olhos, para o pobre e para o abatido, e para aquele que treme diante da minha palavra. Então, olha só que interessante, parece que ele está falando para quem está reconstruindo o templo, né? Olha, reconstrua, mas lembre-se que acima de tudo, o que ele quer é a justiça, né? E socorra aqueles que são pobres, que tremem diante da palavra de Deus, né? E aí depois a gente vai ver lá no versículo 18, lá no finalzinho, tá? Então, é um discurso escatológico, que parece dizer respeito a quando o Senhor vai estar presente aqui, Deus visitando o seu povo. Eu virei, a fim de reunir todas as nações inimícias. Então Deus vem, eu virei. Elas virão e verão a minha glória, porém um sinal no meio deles, e enviarei sobreviventes dentre eles as nações, a Tarsis, a Lud, Mosor, Tubal e a Javã. Essas nações são as nações distantes de Israel. Tarsis, por exemplo, é onde hoje é a Espanha. Javã é onde hoje é a Grécia. Então ele vai enviar missionários para essas terras distantes, uma coisa bem diferente do que está acontecendo, né? As ilhas distantes, que nunca ouviram falar a meu respeito, nem viram a minha glória. Eles proclamarão a minha glória entre as nações, e de todas as nações trarão os vossos irmãos como uma oferenda ao Senhor, montados em cavalos e quadrigas, em liteiras e mulas e em camelos, conduzindo-os ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, exatamente como os filhos de Israel costumam trazer a oblação à casa do Senhor em vasos puros. Dentre estes, tomarei alguns para sacerdotes e levitas, diz o Senhor. Então, olha que interessante, vão haver missionários para as terras mais distantes que nunca ouviram falar do Senhor, povos distantes, e eles vão vir, eles vão
virão aquelas 10 tribos que foram dispersadas no primeiro exílio do Império Assírio e que nunca voltaram, quer dizer, estão nas terras estrangeiras. E quando os estrangeiros vierem, vão vir junto com eles as 10 tribos. Então as 10 tribos vão ser resgatadas quando Deus resgatar as nações estrangeiras. Ele vai resgatar junto com os estrangeiros, vem o povo de Israel disperso. E todos eles vão louvar e honrar o único Deus de Israel, a Yahvé, lá no monte Sião, e oferecerão sacrifícios. E inclusive dentre esses estrangeiros, que engraçado, Deus vai escolher alguns para serem sacerdotes e levitas, que eram somente da tribo de Levi, de Israel. Então vai haver um sacerdócio novo, diferente, que vai vir inclusive das nações estrangeiras. Então é um oráculo escatológico. Claro que vai acontecer quando Deus vir visitar o seu povo. Sim, da mesma maneira que novos céus e nova terra que estou para criar subsistirão na minha presença, oráculo do Senhor. Assim subsistirá a vossa descendência e o vosso nome. Então Deus não vai somente trazê-los de volta do exílio, Ele vai fazer um novo céu e uma nova terra, uma nova criação. Essa é a promessa dele. De lua nova em lua nova, de sábado em sábado, toda a carne virá adorar na minha presença, diz o Senhor. Então não vai ser mais um outro dia do ano, mas todos os dias, de lua nova, de sábado em sábado, sempre vai ser oferecido um sacrifício ao Senhor e o seu nome vai ser louvado. Eles sairão para ver os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim, porque o seu verme não morrerá e o seu fogo não se apagará. Jesus usa essa comparação com o levado do inferno, lá onde o fogo não se apaga e o seu verme não morre. Eles serão uma abominação para toda a carne. Então, ao mesmo tempo que muitos serão salvos, haverá também aqueles que podem ser condenados para sempre. Então, aqui já começa a aparecer também a condenação eterna, o inferno. Então, não é muito claro no início para Israel como é que funciona a vida após a morte. No início, parece que todo mundo ia para a mansão dos mortos, chamado Sheol. Depois, começa a aparecer nessa mansão dos mortos 2 andares. O andar de cima, onde eram justos que repousam no Senhor, e aqueles que morreram em inimizade com o Senhor no andar de baixo. E aí depois começa a aparecer essa imagem do fogo que não se apaga, da guerreira, né, que parece ser o inferno. E depois Jesus vai falar dos céus e daqueles que vão morar na casa de seu Pai. Então, essa ideia da vida após a morte foi aos poucos sendo melhor compreendida pelo povo de Israel. Eles não tinham uma ideia perfeita ainda, mas aqui já começa a aparecer uma ideia primitiva do castigo eterno, ao mesmo tempo da visita de Deus e da glória daqueles que pertencem a Ele. Então, esse é o livro do profeta Isaías. Então, a gente viu alguns trechos, alguns temas, né, que eu tive que pescar, claro, um livro muito grande, muito extenso. Faz assim alguns temas que eu pude ir pegando do livro do profeta Isaías. Tá? Então, vamos agora ver um pouquinho do próximo grande profeta, Jeremias. Tá? Então, a gente começa a ver um pouquinho dele hoje e depois a gente vê, não vai dar para ver tudo hoje, mas a gente vê um pouco dele. Tá? Então, os 4 grandes profetas para nós são Isaías, Jeremias, Ezequiel e também Daniel. Tá? São os grandes profetas porque tem livros grandes, bastante coisa escrita deles. E os outros profetas menores, além dos 12 profetas menores, tem também Baruque na nossa Bíblia, que não existe na Bíblia protestante, mas na nossa existe. Então, tem os outros 12 profetas menores que têm livros menores, tá bom? Tem menos coisas escritas sobre isso. A gente vai ver então agora Jeremias. Jeremias, ele vai viver nessa época aqui. Então, essa aqui, tá? Jerusalém está prestes a ser conquistada. Vai ser bem aqui, assim, está às portas, né? Já está ali batendo, está aqui pessoas. Então, Jeremias está aqui. E ele vai viver para ver a cidade ser conquistada, destruída, e depois ele vai ser levado ao exílio. Só que não no exílio na Babilônia, ele vai ser levado contra a vontade dele para o Egito. E vai ter uma revolta, e vão levar ele para o Egito. E Jeremias vai viver uma certa paixão. Então, o livro dele inteiro vai ser um livro muito
clamão, muito de paixão, assim, ele vai sofrer muito. Quer dizer, ele tem a paixão de Jeremias e a paixão de Cristo. Né? Então, assim, a gente vê até certas comparações, tá? Escolhido desde o ventre por Deus, né? A gente vê lá essa passagem que a gente vai ler depois, assim como Jesus, claro, desde o ventre já é anunciado, né? A Virgem Maria, destinado para a rejeição, para o conflito com o seu povo, tá? Está escrito isso daí em Jeremias, que a gente vai ler também, Lucas, também no Cântico de Simeão vai falar, né? Este menino está destinado a ser sinal de contradição entre as pessoas, tá? Ele vai ser um dos poucos profetas celibatários, ele não vai se casar, não porque é um solteirão, porque ele quer aproveitar a vida, mas porque ele tem um sinal profético para mostrar, quer dizer, que aquela cidade vai ser destruída. O celibato dele é um celibato profético, um sinal. Ele fala, não vou me casar, porque o casamento é sinal de que isso tudo vai acabar. Esse mundo vai acabar. Né? E também, pelo lado lá, Cristo também vai viver o seu celibato, né? Não se casa, e também os celibatários cristãos não se casam, e também tem essa dimensão profética do celibato cristão. O celibato cristão não é simplesmente ser um solteirão, mas ele tem também, além de se conformar à imagem de Cristo, mas além disso ele também tem esse sinal profético de que este mundo vai passar e no céu e no novo céu e nova terra, como diz Jesus, nem eles se casarão, nem se darão em casamento, pois serão os anjos do céu. Então já é, de certa forma, um sinal, uma profecia de como vai ser quando o novo céu e a nova terra forem acontecer. Já hoje, alguns já apontam para isso, embora aqueles que se casam apontam que o amor também se vive nesta realidade e neste mundo aqui que o Senhor ama e que quer também se fazer presente nesta realidade deste mundo. Então, uma aponta para o outro. O celibato aponta para acontecer no futuro e o matrimônio aponta para o amor vivido nesta realidade presente. E o sinal de Deus já vivido aqui, e a fecundidade de Deus já vivido aqui, que não é a última palavra, é uma palavra que ainda tem a palavra final, que vai ser como os anjos do céu. Mas o profeta é lindo, esse celibato profético, né? Ele é chamado de cordeiro para o matador, assim como Cristo também, que é o cordeiro de Deus, né? Ele morre na hora dos cordeiros, que os cordeiros são violados na Páscoa. Ele é traído por alguém próximo, como Cristo. Ele pregou contra o templo e profetizou uma destruição de Jerusalém, como Cristo também, para falar que vai jogar pedra sobre pedra, essas também, as belas construções. Então, é isso. Ele vai sofrer a oposição e a perseguição pelos sacerdotes e pelos anciãos, como Cristo. Vai ser condenado à morte por falar contra o templo. Vai ser julgado por um magistrado parcialmente compadecido dele, parcialmente de vontade fraca, como Cristo, como os Pilatos. E vai ser lançado em um poço profundo e ressuscitado novamente desse poço. Como Cristo vai ser lançado no poço da morte e ressuscitado novamente para a vida. Então, são algumas analogias que os padres da igreja viram da vida de Jeremias, que é uma certa vida que se conforma com a paixão de Cristo. Então, a vida dele é um pouco assim. Tá? A gente vai ver então alguns trechos. Vamos para o capítulo 1 de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Osias, um dos sacerdotes que residiam em Anatote, no território de Benjamim. Então, ele é filho de um sacerdote, tá? Da tribo de Levi, provavelmente. Foi-lhe dirigida a palavra do Senhor nos dias de Josias. Lembra que foi Josias? Josias foi um rei bom. Ele que unificou todo o culto, quebrou os lugares altos de idolatria e unificou todo o culto no templo de Jerusalém. E ele comprou o livro da lei e celebrou aquela grande Páscoa. Então, Josias tinha sido um rei bom. Então, foi nos tempos de Josias que ele começou, rei de Judá, até o fim, o 11º ano de Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, até a deportação de Jerusalém no 4º mês. Então, ele vai ser profeta até a hora da deportação, até esse rei de Sedecias, que, claro, não foi um bom rei. A palavra do Senhor me foi dirigida nos seguintes termos:
Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: Ah, Senhor Yahvé, eis que eu não sei falar, porque sou ainda uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas que eu sou ainda uma criança, porque a quem eu te enviar irás. O que eu te ordenar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te salvar. Oráculo do Senhor. Então o Senhor estendeu a sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse: Eis que ponho as minhas palavras em tua boca. Vê, eu te constituo neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar. Então essa é a vocação de Jeremias. Primeiro, ele é conhecido desde antes de nascer, desde antes de ser concebido, desde o ventre da sua mãe. Então, quer dizer, o Senhor tem uma vocação eterna, já pensou nele desde sempre. Por isso essa vocação que Jeremias tem, e também, claro, cada um de nós, a vocação desde toda a eternidade que o Senhor pensou em cada um de nós e que nos conheceu. De novo, diante da missão, ele sempre se sente incapaz, como todo bom profeta, como Isaías antes dele, como Moisés, né? Eu não sou capaz, eu tenho lábios impuros. Isaías precisou uma brasa tocar os lábios dele. Aqui o Senhor colocou a mão nos lábios de Jeremias. Então, um sinal de uma vocação autêntica, né? A pessoa se sente incapaz para aquilo que Deus chama. E no entanto, Deus repete sempre: não temas. E quer reclamar, ele repete mais vezes na Bíblia, né? 365 vezes. Não temas, né? Porque não temas por quê? Porque você é bom? Não, você é bom. Mas porque eu estou contigo, né? Então a palavra é sempre essa: não temas porque eu estou contigo. A quem eu te enviar, irás. Porque eu sou eu que estou te enviando, não é você que está aí com as suas próprias coisas. Eu que estou te enviando, eu que estou te dando essa missão. Eu só estou te dando, eu vou te dar a capacidade. Então é aquilo que o Senhor fala sempre em toda a missão profética, a vocação dele. Então, e depois aqui de novo, né? Como vai ser a missão dele? Vai ser para destruir, mas também para construir, né? Então, para arrasar, mas também para plantar. Então, a vocação do profeta de denunciar e, por outro lado, de anunciar. Então, vamos lá para outra passagem. Jeremias 3. Versículo 6. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a renegada Israel? Israel veio do norte, lembra que tinha se afastado de Deus, caído em idolatria. Ela se dirigia a todo monte elevado, e sob toda a árvore frondosa ali se prostituía. E eu lhe dizia: depois de ter feito tudo isso, ela voltará a mim. Mas ela não voltou. Judá, a irmã infiel, viu. Ela viu que eu repudiei por causa de todos os seus adultérios a renegada Israel, e dei-lhe um libelo de repúdio. Mas Judá, sua irmã infiel, não teve medo, e foi também prostituir-se. E como seu prostituir-se leviano, profanou a terra. Ela cometeu adultério com a pedra e com a madeira. Apesar de tudo isso, Judá, a sua irmã infiel, não voltou a mim de todo o seu coração, mas apenas de mentira, oráculo do Senhor. E o Senhor me disse: a renegada Israel é mais justa do que a infiel Judá. Então, olha só, aquela que foi destruída em Israel por causa do pecado dela é mais justa do que vocês que estão aí, né? Então, vai, pois, proclamar essas palavras no norte. Tu dirás: volta a renegada Israel, oráculo do Senhor. Não farei cair sobre vós a minha ira, porque sou misericordioso, oráculo do Senhor. Não guardo o rancor para sempre. Reconhece apenas a tua falta, que te rebelaste contra o Senhor, o teu Deus, que esbanjaste os teus caminhos com os estrangeiros, debaixo de toda a árvore verde, mas não escutastes a minha voz, oráculo do Senhor. Então
uma quebra de lei. Não é que Israel, ao cair em idolatria e pecado, está quebrando leis. Ele está cometendo um adultério. Ele está sendo infiel a uma pessoa. Ele está sendo infiel a um relacionamento de amor, de entrega, de fidelidade. Não é simplesmente a quebra de uma lei arbitrária que o Senhor colocou lá, e você quebrou a lei, que nem a gente quebra a lei de trânsito ali, de passar no sinal vermelho. É uma quebra de um relacionamento, é uma quebra de uma fidelidade. Então, assim, essa imagem do matrimônio espiritual dos profetas vão falar muitas e muitas vezes. Israel era para ser uma esposa, mas é uma esposa infiel, que comete adultério com outros deuses, que comete adultério com outras coisas, como os outros povos, tá? E essa é a razão, né, pela qual eles vão ser julgados. Vamos para o capítulo 7. A gente vai ver mais um tempo. A gente viu já o tema da vocação de Jeremias. Vamos ver agora o tema do adultério espiritual. Vamos ver o tema do julgamento do templo. Então, Jeremias 7. Palavra que foi dirigida a Jeremias, da parte do Senhor. Coloca-te à porta do templo do Senhor e anuncia a minha palavra e diz: escutai a palavra do Senhor, todos vós, judeus, que entrais por estas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não os guieis em palavras mentirosas, dizendo: este é o templo do Senhor, o templo de Yahvé, o templo de Yahvé. Porque se realmente melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se realmente praticardes o direito com cada um, com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, se não derramardes sangue inocente neste lugar, e não correrdes atrás dos deuses estrangeiros para a vossa desgraça, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais há muito tempo, para sempre. Eis que vós os guiais em palavras mentirosas, que não podem ajudar. Não é assim? Roubar, matar, cometer adultério, jurar falso, queimar incenso a Baal, correr atrás de deuses estrangeiros que não conheceis, depois virdes e vos apresentardes diante de mim, neste templo, onde o meu nome é invocado, e dizer: estamos salvos, para continuar cometendo estas abominações. Então, olha só, não adianta nada, né? Cometer tudo isso e depois vir no templo e falar: aqui é o nome do Senhor, eu tenho dele, eu estou salvo. Então, este templo, onde o meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões a vossos olhos? Olha a imagem do covil de ladrões que Jesus usa de novo no templo. Mas eis que eu também vim, oráculo do Senhor, e depois ao meu lugar em cima, onde eu outrora fiz habitar meu nome. Então tinha um altar para o Senhor lá em cima. E vede o que eu lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Mas agora, visto que praticastes todos esses atos, oráculo do Senhor, visto que não escutastes quando eu vos falava com insistência, sem me cansar, e não respondestes aos meus apelos, vou tratar o templo onde o meu nome é invocado, e em que colocais a vossa confiança, o lugar que dei a vós e a vossos pais, como tratei Ciro. Eu vos expulsarei da minha presença, como expulsei todos os vossos irmãos, toda a raça de Efraim. Então, Efraim é um dos tribos, a tribo principal do reino do norte, que foi expulso, que foi destruído. Então, Deus está falando: olha, estão vendo o templo lá no reino do norte, em cima? Viu o que aconteceu com aquele templo? Vai acontecer o mesmo com este templo aqui. Não é porque meu nome habita aqui que eu não vou destruir esse templo, se vocês não viverem a justiça e não seguirem as minhas leis, né? Então aqui, de novo, é uma anunciação da destruição do templo, que se tornou um covil de ladrões. É isso que o profeta está falando, como Jesus falou sobre o templo, que se transformou num covil de ladrões. E eles vão falar: nossa, mas com que autoridade você disse isso? E ele vai falar: olha, destruí esse templo e eu reerguerei 3 dias o seu próprio povo. E depois ele fala da destruição daquele templo. Não sobrará pedra sobre a pedra. Então, de novo, o anúncio da destruição do templo. Vamos aqui agora para. Então, não
adianta só viver uma liturgia vazia, se abusa dos pobres da sociedade e se pratica também idolatria. Vamos para o capítulo 17 agora. Estamos pulando alguns trechos, né? Claro, tem muitas denúncias de Jeremias. O livro dele segue aquele esquema que eu falei, dos três grandes profetas, de Isaías, de Jeremias e Ezequiel. A primeira parte trata mais da vida do profeta, a segunda parte tem oráculos contra Israel, contra as nações, e a terceira parte tem profecias escatológicas de restauração. Tá? Não foi em Isaías, e assim também vai ser em Jeremias. Estamos na parte dos oráculos, das denúncias. Agora tem o oráculo de restauração. 17. Capítulo 17, versículo 24. Então, assim, vamos no versículo 24. Se realmente me escutardes, oráculo do Senhor, e não fizerdes entrar peso pelas portas dessa cidade em dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, e não fizerdes nele trabalho algum, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se sentarão sobre o trono de Davi, e entrarão em carros e cavalos, e seus príncipes, o homem de Judá, os habitantes de Jerusalém, e essa cidade será habitada para sempre. E as cidades de Judá, dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, da planície da montanha, do Negueb, irão oferecer holocaustos e sacrifícios, oblações e incenso, oferecer ação de graças, Eucaristia, na casa do Senhor. Mas, se não escutardes para santificares o dia de sábado, sem carregar despeso ao entrares pelas portas de Jerusalém, no dia de sábado, então atearei fogo sobre suas portas, e ele devorará os palácios de Jerusalém, e não se apagará. Então, vamos para o capítulo 25. Então, quer dizer, a ameaça é se eles se converterem, não haverá ameaça que Deus está falando. E aqui, versículo 11: toda esta terra será reduzida à ruína e desolação, e essas nações servirão o rei da Babilônia durante 70 anos. Então, ele está falando, vai ter 70 anos de exílio. Tá? Vamos agora para o capítulo 30. Versículo. Aqui o capítulo 30 é de novo um livro de consolação. Lembra aquele capítulo 40 do profeta Isaías? Olha só. Palavra que foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor nestes termos. Assim disse o Senhor, Deus de Israel: escreve para ti no livro todas as palavras que eu te dirigi. Então, está a menção do próprio livro, né? Que Deus disse para escrever, então, porque eis que virão dias, oráculo do Senhor, que trarei de volta os cativos do meu povo, Israel e Judá, disse o Senhor, e os farei regressar à terra que eu dei a seus pais, e eles tomarão posse dela. Estas são as palavras que o Senhor disse a Israel e a Judá. Assim disse o Senhor: ouvimos o grito de pavor, há o terror e não a paz. Interrogai e averiguai. Onde o homem dar a luz? Porque vejo todos os homens com as mãos nos quadris,
com a mulher em cavalos de pau, porque todos os rostos se tornaram lívidos? Ai, porque este é o grande dia, não há outro semelhante a ele. É um tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. Neste dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, eu quebrarei a canga que pesa sobre o teu pescoço, romperei as tuas cadeias. Então os estrangeiros não mais te dominarão, mas Israel e Judá servirão ao Senhor seu Deus, e a Davi, que suscitarei para eles, então vai ter o filho de Davi, que vai dominar sobre Israel e Judá. E tu, Jacó, meu servo, não temas, oráculo do Senhor, não te apavores, Israel, porque eis que vou te salvar de terras distantes, de teus descendentes da terra do cativeiro. Jacó voltará e terá paz, estará sereno, sem que ninguém o inquiete, porque eu estou contigo para salvar, oráculo do Senhor. Então, vamos lá agora, um pouco mais para diante, para o versículo. Vamos para o capítulo 31. Que é o próximo. Capítulo 31, versículo 31. Então, ele está falando consolo, está falando que Israel vai voltar, e agora ele vai falar a única vez no Antigo Testamento inteiro que vai aparecer essa palavra. Eis que dias virão, oráculo do Senhor, e que selarei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Essa é a única vez que aparece no Antigo Testamento essa expressão, aliança nova. Então, essa palavra que é usada na consagração. O sangue da nova e eterna aliança. Essa daqui, essa aliança nova. Não aparece em nenhum outro lugar essa palavra, só aparece aqui em Jeremias. Aparece assim, essa realidade descrita com outras palavras, mas a nova aliança aparece aqui em Jeremias. Não como a aliança que serei com seus pais. Então, não vai ser igual a aliança de Moisés, vai ser uma aliança diferente. Então, alguns poderiam pensar, a aliança vai ser a aliança de Moisés. Não, é uma aliança nova, é diferente. Não vai ser como a aliança que serei com seus pais, no dia que os tomei pela mão para fazer sair da terra do Egito. A minha aliança que eles mesmos romperam, embora eu fosse seu Senhor, oráculo do Senhor. Porém, esta aliança que selarei com a casa de Israel depois desses dias, oráculo do Senhor. Eu porei a minha lei em seu seio, escreverei em seu coração. Então eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles não terão mais instruído o seu próximo, seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores, oráculo do Senhor, porque vou perdoar a sua culpa e não mais me lembrarei de seu pecado. Então aqui a gente vê uma aliança. Lembra que a aliança é diferente de contrato. Contrato é uma troca de mercadorias. Aliança é uma troca de pessoas. Contrato é uma troca de serviços, de mercadorias. Aliança é uma troca de pertença de pessoas. Eu pertenço a você, você pertence a mim. Mesmo a aliança militar, o meu povo pertence ao seu, e o seu virá em socorro do meu. É isso que significa aliança. Aliança é uma troca de pessoas. Lembra que houve uma aliança de parentesco lá no Monte Sinai até o bezerro de ouro. Depois do bezerro de ouro, a lei tornou-se dura. Houve uma segunda lei, a lei do Deuteronômio, que é um tratado de vassalagem, um tratado de servo com o Senhor. E agora vai haver uma nova aliança, uma aliança de intimidade, de familiaridade, de perdão dos pecados. E a lei vai ser escrita não mais como na antiga aliança, em tábuas de pedra, mas vai ser escrita em tábuas de carne, no coração das pessoas. Quer dizer, cada um vai ter aquele aprendizado de lei, não só como uma lei externa que eu tenho que seguir, porque se eu não seguir, está se comandado, mas porque eu sou transformado por dentro, e eu mesmo quero me tornar justo, e quero seguir as leis do Senhor. É
coração, que depois Ezequiel vai anunciar: eu tirarei do vosso reino o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Então, essa é a nova aliança que Deus vai fazer. Aqui não está escrito como que Ele vai fazer essa nova aliança. A gente sabe que é através do servo sofredor que apareceu em Jeremias, porque o meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens. E Ele vai fazer justo não apenas plantando leis, mas fazendo que essas leis sejam escritas dentro do seu coração, pela graça, é claro. Isso tudo está muito oculto, muito velado, difícil de entender no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento é mais fácil, tem luz, né? A gente entende melhor o que é essa nova aliança. A nova aliança é uma cordeira que derrama nos nossos corações o amor que Ele derramou na cruz. Nós recebemos os sacramentos e que nós nos tornamos participantes e passamos a amar como Ele ama, passamos a desejar o que Ele deseja. Então, era isso que eu tinha um pouco para falar de Jeremias. Depois a gente pode falar um pouco mais, mas para não tentar vai ficar muita coisa. Então, vamos colocar também, talvez, alguma passagem que nós ouvimos, os profetas do nosso coração, talvez a vocação do profeta desde ventre materno. Lembrar que o Senhor também tem uma vocação para nós, desde antes que nós fôssemos concebidos no nosso ventre materno. Ele nos conheceu, a nossa vida sagrada desde sempre, porque é preciosa aos olhos dele. Ele tem essa capacidade de nos chamar pelo nome, de nos capacitar para a missão, mesmo que nós nos sintamos incapazes, mesmo que nós sintamos que nós não temos essa força que Ele espera de nós. Se Ele nos chama pelo nome, se Ele nos envia, Ele também nos dá a força e a graça para fazer cumprir aquilo que Ele espera fazer no meio de nós. Nós podemos pensar também, na nova aliança, na lei que o Senhor escreve nos corações, para que Ele escreva essa palavra que nós ouvimos, esse desejo que nós temos dele, de sermos dele, de pertencermos a Ele, de sermos uma aliança, de pertencermos parentes dele, filhos dele. Que Ele escreva isso nos nossos corações, que nós possamos ter essa palavra dele escrita, que nós possamos conhecer e desejar aquilo que Ele conhece, aquilo que Ele deseja. Que nós possamos sempre recordar essas profecias, colocar os óculos nos nossos olhos, lembrar da profecia do servo sofredor: meu servo justo fará justos inúmeros homens. Não somos nós que nos fazemos justos, é Ele que nos torna justos, é Ele que nos carrega sobre os seus ombros, que carrega sobre si as nossas culpas, que, sendo justo, apresentou o seu rosto às bofetadas e a sua boca e a sua face para que arrancassem a mágoa. Nós podemos fazer esse ato de fé, de confiança, de gratidão ao Senhor. Senhor, eu creio que Tu és o servo sofredor, sobre Ti caiu o meu pecado, transforma o meu coração, escreve a Tua lei no meu coração e me torna capaz de cumprir a missão que o Senhor desde sempre sonhou para mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, o Senhor nos abençoe.